Então, olha só, já deu 19h16, que é o meu horário de começar a live. E daí a gente tem, de novo, só para explicar para as pessoas que não estavam aqui na semana passada, a gente tem, de novo, uma série de perguntas que as pessoas fizeram ali no feed, no Instagram, e até algumas pessoas que mandaram realmente para mim, eu fiquei de responder aqui. Eu vou responder as perguntas da semana, se vocês tiverem algum... Obrigada por responder, que o som tá bom, então eu posso continuar. Que se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento a respeito do que eu tô falando, eu vou falar aqui. Primeiro eu vou responder as últimas perguntas que as pessoas me fizeram hoje, que eu falei para eles que eu ia responder aqui na live, e talvez as pessoas ainda tenham ficado online para ouvir. A primeira delas é bem interessante, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu postei ali nos meus stories que uma paciente compartilhou, que ela tá usando o Episol pó para reaplicar o protetor solar no rosto ao longo do dia. E daí uma paciente entrou em contato comigo ali e perguntou se tem algum risco da gente transferir o vírus do Covid para a boca ou para o olho na hora que a gente está reaplicando protetor solar líquido ou protetor solar em pó. Enfim, claro, toda vez que a gente vai mexer no nosso rosto, é preciso que a gente tenha higienizado as nossas mãos, tá? Então, tanto mexer no nosso rosto quanto mexer nas nossas coisas, tipo protetor solar, enfim. Existiria realmente uma possibilidade de a gente ter transmissão. Eu vou te dizer, muitas coisas a gente ainda não sabe em relação ao coronavírus, de transmissibilidade, quanto tempo dura. Provavelmente ele não duraria muito tempo, por exemplo, dentro do pó ou dentro do líquido, tá? Todos esses produtos, eles têm conservantes ali, que são coisas que fazem o produto durar mais tempo e que tem uma ação tipo antiviral, antibacteriana, antifúngica também. Então provavelmente não iriam durar muito tempo, mas se a gente pensar na embalagem, que é plástico, e lá no começo da pandemia saiu alguns estudos que o vírus poderia durar no plástico até 72 horas, então eu acho que é interessante a gente fazer uma higienização da nossa mão quando for mexer, né? Então considerar que se sempre mexe com a mão limpa, o vírus não vai estar ali, ou se não tosse em cima do vírus, enfim. Mas se possível já tem também, já tem o vírus, mas sempre fazer uma higienização, e se tiver dúvida passa um alquinho ali ao redor na embalagem mesmo. Então é o seguinte, vamos nas perguntas da semana. Eu fiquei de responder alguma coisa sobre o Radiesse também, mas eu vou responder ao longo da live. Então vamos ver se não vai dar problema no computador hoje. Então tem algumas perguntas sobre o cabelo. Então uma das perguntas era se o couro cabeludo, que a pessoa tem couro cabeludo ressecado, por que isso acontece? E ela me falou que não toma banho com água quente, que realmente é uma das causas de couro cabeludo ressecado. Na verdade é o seguinte, ressecamento do couro cabeludo pode ter várias causas, tá? A gente pode estar falando de uma doença propriamente dita do couro cabeludo, como uma dermatite seborreica, uma psoríase, uma dermatite de contato do couro cabeludo, e que a pessoa, o paciente, digamos, a pessoa que tem, percebe só como se fosse um ressecamento, né? Mas na verdade é um ressecamento ou na verdade é uma descamação que é percebida como ressecamento. Então é muito difícil dizer exatamente qual que é a causa dessa descamação, dessa impressão de ressecamento do couro cabeludo sem a gente avaliar adequadamente. Então tem um rol de coisas que podem levar a essa impressão de que o couro cabeludo está mais seco, tá? A água quente com certeza é uma delas, mas não é a única. Então, se isso está incomodando o teu dia a dia, procura um dermatologista, pode ser comigo. Procura um dermatologista. Oi, Cris! Pode ser comigo, se tu quiser, né? E daí a gente dá uma olhadinha e vê qual que é a melhor forma da gente tratar. Foi perguntado também, pode usar minoxidil 2% também na sobrancelha? Se o minoxidil ajuda a preencher falhas. O minoxidil é um clássico, na verdade, poucas pessoas que tipo, já trataram cabelo, já foram atrás dessa coisa de tratar o couro cabeludo, não se depararam com alguma coisa falando ou recomendando o uso de minoxidil. O minoxidil de bula de FDA, digamos assim, ele é liberado para tratamento só de alopecia androgenética, de calvície, mas ele é off-label, que a gente diz fora de bula. A gente... É só comigo, né, Cris?
A gente usa, tipo, para várias outras coisas relacionadas com o pelo. Então, o minoxidil tem uma história interessante. Na verdade, ele é uma medicação que era usado como antihipertensivo e foi se vendo um efeito via oral de tomar, né? E foi se vendo um efeito colateral dele que era, tipo, estava crescendo mais pelos nos pacientes que estão usando o minoxidil. Então, o que foi feito? Começou a ser feitos estudos para usar o minoxidil para realmente problemas de rarefação capilar, de ter menos cabelo, de calvície. E daí ele começou a ser usado e ele é usado para várias coisas. Atualmente até tem se usado, falado novamente, usar minoxidil via oral para queda de cabelo da cabeça, e não só tópico, não só de passar. Enfim, resumindo, com certeza o minoxidil pode ser usado para falhas de sobrancelha e falha de barba, então bastante homens, na verdade, têm usado minoxidil para barba. Dá para usar, não tem problema, tem estudos mostrando que eles são efetivos e que são seguros para usar, tá? Os estudos foram feitos numa concentração de 5%, se eu não me engano, mas o que precisa saber é o seguinte: o minoxidil funciona enquanto está usando. Parou de usar, depois de alguns meses, 3, 4 meses, vai voltar como era antes, tanto na sobrancelha, quanto na barba, quanto no couro cabeludo, tá? Então a gente precisa saber isso. Outra coisa, onde nunca nasceu pelo terminal que a gente chama são os pelos visíveis, mais grossos, tá? Que se a gente for ver de pelo mesmo, nosso rosto todo é cheio de pelo, mas ele é bem fininho, quase não dá pra ver. Onde nunca nasceu, talvez seja difícil, ou seja mais difícil realmente tu ver crescer pelo novo, tá? Mas é uma indicação, dá para usar sim minoxidil nessas áreas, mas realmente ele não é um tratamento que vai curar para sempre o teu problema. Outra pergunta sobre cabelo: o que eu posso fazer no pós-parto para que não haja queda de cabelo? Oi Marcelo, tudo bom? Se quiser fazer uma pergunta, pode escrever ali, tá? Queda de cabelo pós-parto é uma coisa super comum, não acontece em 100% dos pacientes, mas acontece muito. Então tem um pouco a ver com uma questão assim de desgaste, digamos assim, do nosso próprio corpo em relação no parto, na gestação, enfim. Mas o clássico que acontece porque cai bastante cabelo é porque durante a gestação não cai cabelo. É mais ou menos isso. Então as pessoas, é muito comum, da mesma forma que é comum as pessoas falarem que cai cabelo depois do parto, é muito comum as pessoas falarem que o cabelo ficou maravilhoso durante a gestação. Então o que acontece? Todos os fios do nosso couro cabeludo, cada lugarzinho ali onde nasce o fio, tem um folículo piloso. Cada folículo piloso ali da nossa cabeça, ele vai passar durante a vida vários ciclos de crescimento e queda, e isso é o normal, tá? Isso não é nenhuma doença. O que acontece? Todos os fios que deveriam cair na gestação acabam não caindo, porque essa fase de crescimento se prolonga. E daí, quando para a gestação, eles vão ter que cair em algum momento. Então, ele fica uma coisa mais sincronizada. Então, a pessoa vê mais ele caindo e daí fica mais assustada, enfim, todas as outras coisas. Se tu tem dúvida se é normal ou não, consulta o dermatologista, porque isso pode ser... Claro, é super comum ter, mas se tá realmente te preocupando, às vezes vale a pena investigar se não tem nenhuma outra coisa junto, né? Porque às vezes a gente tá dizendo que é só do parto, mas sem avaliar é muito difícil ter 100% de certeza disso. Dicas para diminuir a oleosidade do cabelo. Também quero essas dicas, porque o meu cabelo também é super oleoso. E na verdade é o seguinte, é muito difícil a gente tratar a oleosidade do cabelo sem medicação via oral, tá? Por exemplo, sem anticoncepcional, sem coisas que têm ação anti-hormônio masculino, ou sem, tipo, isotretinoína, Roacutan, por exemplo. A gente tem alguns shampoos, algumas substâncias que a gente usa para que... Alguns shampoos que são mais clássicos para cabelo oleoso, mas o que acontece? Quando tu usa esse shampoo, é comum perceber que o cabelo fica bom uma semana e daqui a pouco não fica mais tão bom. Então, não tem um shampoo mágico que tu vai usar sempre e ele vai deixar o teu cabelo ótimo. O que tu pode fazer, se não quer lavar todos os dias, é usar shampoo seco. Shampoo seco é uma coisa que é interessante. Quem nunca usou... Tem seus problemas, na verdade o shampoo seco ele não é um shampoo, então não vai te isentar de ter que lavar o teu cabelo algum dia, mas ele ajuda, digamos,
Se tu é aquela pessoa que tem que lavar o cabelo 24, tipo, deu 24 horas, tu tem que lavar. Mas tu chegou em casa, tu vai sair depois para ir jantar, para ir num tempo diferente, não agora, nessa época de pandemia. Mas aí tu chegou em casa e depois tu vai sair para fazer alguma coisa, vai sair com seus amigos, enfim, o teu cabelo tá com a raiz oleosa. Então ele ajuda a tu disfarçar. Então não tem problema usar shampoo seco, só ele não substitui tu lavar realmente o teu couro cabeludo, porque na verdade ele é uma coisa só que absorve um pouco a oleosidade do teu cabelo. Então infelizmente não tem milagre para isso. Vale a pena tu investigar se tu usa anticoncepcional, se não é interessante trocar por um anticoncepcional que ajude melhor, tipo, o controle da oleosidade do cabelo. Se ela tá te incomodando muito, 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 às vezes a gente precisa realmente tomar medicação via oral. Oi Marley, tudo bom? Então vamos passar para as unhas. As pessoas gostam das unhas, né, gente? Pergunta número 1 das unhas. As minhas unhas são cheias de marquinhas irregulares. Se tem como deixar elas lisinhas, se vale a pena lixar. Então é o seguinte. As marquinhas irregulares das unhas podem ser por trauma, tá? Que é o mais comum da gente, às vezes, na hora de fazer a cutícula, machucar ela ali antes de sair da unha. Ela pode ser uma coisa genética, mas ela também pode ser associada a doenças internas. Então, para eu te dizer se tem tratamento ou não, realmente a gente precisaria avaliar melhor o que está fazendo as unhas ficarem irregulares, ou o que são marquinhas irregulares. Se for ver, eu estava até revisando a questão das unhas. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que eu estava até revisando hoje. Deixa eu ver se ela está aberta aqui. Que era tipo, todos os sinais que podem acontecer de alteração na unha. Ela não está aberta. E daí é um atlas que eu tava olhando de alterações de unha, então tipo assim, falar irregularidade na unha pode ser muita coisa diferente, e daí eu acho que talvez valha a pena investigar. A gente pode ter irregularidade na unha que é psoríase na unha, a gente pode ter sinais de alopecia areata na unha, então tipo, a unha é uma coisa que pode fazer parte de um contexto maior. Número 2, usar unhas de fibra de vidro danifica a unha natural? Danifica. Isso não tem como, pode ser a melhor tecnologia possível, tá? Tipo, ela vai quebrando as ligações que a gente tem ali na unha. E a unha, ela é uma coisa que é mais queratina mesmo. Então a unha não é uma coisa viva. Então, tipo, o que tu danificou, ela não vai se recuperar, né? De mesma coisa que acontece com o cabelo, tu vai fazer algum procedimento de tintura, que vai abrir, tipo, por exemplo, a cutícula do teu fio, não tem jeito de fechar de novo, porque ela é uma coisa, tipo, é um tecido morto. A unha também, então, tipo, tu tirou, teve cola, lixou por cima, machucou a tua unha de alguma forma, geralmente a gente precisa esperar crescer uma unha nova. Uma outra coisa que pode acontecer, e eu já vi acontecer aqui no consultório, é tu colocar a unha de fibra ou um outro tipo de unha assim que vai artificial e ela não ficar totalmente colada e acontecer de acumular umidade ali entre tua unha mesmo e a unha artificial, e isso levar a formar fungo ali. Então assim, claro, se tem algum problema da unha, tem alguma festa, usa, não é uma questão de vida ou morte, mas não usa sempre, tá? Esse tipo de unha ali. Outra pergunta da unha: qual a melhor maneira de tratar fungos nas unhas sem ser com medicamento via oral, pois eles são muito fortes e eu já tive efeito colateral? Complicado isso, na verdade. Fungo na unha é uma coisa mega comum, tá? Mas é uma coisa que não é tão simples de tratar. Então depende do grau de extensão do acometimento. Geralmente se ela acometeu mais que 50% da unha, né? E geralmente é uma coisa de unha do pé, é muito difícil a gente tratar sem medicação via oral. Então a gente pode tratar com esmalte para não deixar progredir, para estacionar ali onde ele tá, mas tipo, às vezes sem medicação via oral a gente não consegue. É interessante tu ver qual que foi a classe do medicamento que tu usou. Então a gente tem mais ou menos 2 classes de antifúngicos via oral que a gente pode usar. Às vezes a gente pode tentar usar outra classe. Uma outra coisa que dá pra fazer também é laser nas unhas. O laser, eu vou te dizer que os estudos mostram que o laser não cura fungo na unha, tá? Ele melhora clinicamente, então a unha fica mais bonitinha, mas se for lá e fazer um exame, ainda tem fungo lá dentro.
Então é bom conversar bem direitinho qual foi o efeito colateral, se tem alguma coisa para fazer, ou de repente a gente associando duas coisas, ou tomando em doses menores, que a gente tem uns esquemas de pulsoterapia, que é um pouco diferente, tratamento sistêmico, tratamento via oral da unha. Então às vezes vale a pena dar uma olhada nisso. Não sei. Só que tem que ver, né? Exatamente qual foi o remédio que tu toma, se ele não tem interação com nenhum outro medicamento que tu usa. Então, tem algumas questões realmente. Não é tão simples tratar fungo na unha. As medicações também não são ótimas, maravilhosas. A gente às vezes precisa controlar com exames. Então, tem que ser uma coisa bem discutida com um dermatologista, o que é melhor mesmo. Sobre a pele propriamente dito, pergunta se a depilação a laser pode aumentar as chances de câncer. A princípio não, tá? Não é uma coisa que tu vai fazer todos os dias, a não ser que tu tenha uma queimadura, tá? Áreas de queimadura, independente se foi com depilação a laser, se foi uma queimadura que tu queimou, uma queimadura química, se foi uma queimadura que foi com fogo, com água quente, áreas de queimadura realmente tem mais risco de ter câncer em cima. Então, tem uma queimadura antiga, ela se modificou, então vai atrás pra gente ver, pra poder ver o que é, porque pode ser realmente um câncer de pele. Queimaduras são áreas de risco para carcinoma espinocelular, que é um dos tipos de câncer de pele, tá? Outra pergunta, 30, qual é o principal cuidado da pele do rosto nessa fase? Então, eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso, sobre o que a gente pode fazer de cuidado com a pele, o que acontece e como é que a gente pode tratar ou retardar ações do tempo no nosso rosto. Então, eu vou te dizer, protetor solar todas as idades, não tem jeito. Protetor solar todas as idades, a partir dos 30 anos, às vezes a gente já tem algumas marquinhas aparecendo, tipo aqui na testa, na lateral dos olhos, que a gente pode tentar tratar com botox, com toxina botulínica, preventivamente, para não deixar essas marquinhas ficarem ali sempre. Às vezes a gente já vai ter alguma alteração de volume que a gente pode preencher, tratar a olheira com preenchedor, com acupuntura, dependendo da genética da pessoa e do resto da saúde, a gente pode tentar, a gente faz bioestimulador de colágeno, porque a partir dos 25 anos o colágeno já não é mais o mesmo. Sim, gente, não é com 50 anos, a partir de 25 anos a concentração, a produção de colágeno já diminui. Então, nos 30, se a gente começar a tratar preventivamente, com certeza a gente vai ter menos perda ao longo do tempo. Então, quando chegar lá com 50 anos, talvez a gente chegue melhor se a gente começar a tratar com 30 do que deixar pra fazer tudo com 50. Acho que uma coisa que acontece bastante aqui no consultório, por exemplo, eu tento colocar coisas para os pacientes mais jovens, por exemplo, tipo de procedimento mesmo, e eles se consideram muito novos, digamos, para tipo 30 anos mesmo, vou te dizer. E eu falo para os pacientes, por exemplo, ali no meu prontuário eletrônico que eu tenho um local onde eu coloco os procedimentos que eu faço. E daí tem um que está escrito kit jovem. Para mim, o kit jovem que está escrito ali, que quase todo mundo merece, é toxina botulínica e bioestimulador de colágeno, tá? Então, que são coisas que têm uma ação mais preventiva, não vão mudar a estrutura do teu rosto, mas quando tu tiver lá 40 anos, tu vai sentir que se tivesse uma irmã gêmea, digamos assim, tu vai sentir que realmente fez diferença esses procedimentos ter iniciado precocemente. Porque às vezes o paciente chega aqui com 50 anos, 60 anos, nunca fez nada de procedimento, e daí eu vou ficar 2 horas falando com ele, tipo, tudo que a pessoa precisa fazer, e ela leva um susto. Mas assim, se nunca fez nada e a quantidade de procedimento que a gente tem para fazer cada vez é maior, o que é uma coisa boa, né? Mas acaba tendo mais coisa para oferecer, então a gente acaba procurando mais, acaba oferecendo mais coisa, e daí o paciente fica tipo, como assim tudo isso? Mas realmente começar cedo é melhor. 30 anos pelo menos protetor solar, um antioxidante, limpeza certinho, um hidratante. Eu vou fazer um videozinho sobre isso falando de cada alteração de cada idade, mas assim, protetor solar em todo mundo, antioxidante, hidratante. As outras coisas são interessantes de começar a pensar em fazer, mas aí a gente precisa avaliar pessoa a pessoa, o que cada um precisa realmente. Terceira pergunta. Pele oleosa com acne ou erupções ao redor do rosto aos 36 anos, o que usar nessa época do ano?
Então quem já olhou aqui já deve ter visto que tipo, a acne da mulher adulta é mega comum. Então eu falo pro paciente, olha, uma a cada 3 pacientes, uma a cada 3 mulheres com 30 anos tem acne. Quando os pacientes adolescentes vêm aqui, eu já falo, ó, não espera só que não espera que a tua acne vai passar com 18 anos, porque é muito, muito comum ela continuar aparecendo. O que acontece? Qual que é a diferença primordial na pele da mulher adulta, na acne da mulher adulta e do adolescente? 2 coisas. Uma é, tipo, as acnes deixam mais marca, porque realmente o colágeno não é mais o mesmo. Então aquela acne no adolescente que aparecia ali e ia embora e a chance de deixar marca seria bem menor. Não que não aconteça, mas é menor. Na mulher, ela às vezes tipo, tem uma lesãozinha ali e ela vai deixar uma cicatriz, porque a capacidade, o colágeno não é exatamente igual. Outra coisa é que geralmente a mulher tem a pele um pouco mais sensível. Então realmente fica difícil usar. Tipo, nessa época do ano, por exemplo, no inverno, a pele fica mais ressecada, então a gente está usando ácido, está usando outra coisa. É muito difícil eu falar exatamente o que é que cada um precisa. Mas assim, se está usando um ácido para acne, ótimo, mas talvez você tenha que dar uma reduzida no gel de limpeza que tu usa, para ele não ser tão agressivo, para que não tenha mais ácido, porque às vezes ele está ressecando a tua pele e vai diminuir a tua tolerância ao remédio mesmo para acne, e associar a hidratação. Tá? Então, às vezes a gente precisa estar usando um hidratante mega fluido, a gente pode trocar por um hidratante ou associar o hidratante tipo, mais hidratante mesmo, ou que seja um pouquinho mais pesado, mas que não cause acne para usar de noite junto. Então, a gente às vezes precisa balancear as coisas, porque, que nem eu falei para vocês já algumas vezes, tipo, os produtos são os mesmos, mas a nossa pele muda de acordo com várias coisas, inclusive de acordo com a estação do ano. Então, a gente precisa se adaptar. Mais uma pergunta, existe procedimento a laser para manchas de foliculite na virilha? Então, existe procedimento sim que dá para clarear a laser, mas a gente realmente precisa avaliar qual que é exatamente o tipo de mancha que tu diz que é de foliculite, tá? Se é só mancha, eu tô te falando isso porque já aconteceu várias vezes o paciente dizer que é uma mancha, mas na verdade são cicatrizes, enfim, então daí a gente precisa avaliar exatamente qual que é a situação da pessoa. A Jaque perguntou uma coisa aqui, doutor, eu tenho pele mista com cravos, mas está super seca, puxando agora no inverno. Qual o produto para usar para hidratar a minha pele sem causar mais cravos? Então, era isso que eu estava falando ali agora, então acho que essa pergunta foi mais ou menos respondida. A gente tem vários produtos no mercado que dão para isso, então, mas procura os que são mais fluidos. Eu tenho um hidratante, o Mineral 89 é um hidratante que ele é bem fluido, que é um da Vichy. Não é necessariamente uma indicação, mas ele é realmente bem fluido. Eu costumo deixar alguns outros, mas procura tipo textura de gel creme, tá? E gel. Então a gente tem vários hidratantes, tem aquele hidratante da Clinique, que faz parte dos steps que tem na Clinique, que é um amarelinho, e também que ele é bem bom, que as pessoas adoram ele. Mas aí depende muito, que nem eu falei. O hidratante, ele faz parte tipo de um conjunto. Geralmente ele não é uma coisa isolada. Então, dependendo do que tá usando, às vezes um vai melhor com um, vai melhor com o outro, né? Mas realmente tem hidratantes que dá pra gente usar. Tem o Neutrogena Hydroboost, que eu acho que ele é bem fluidozinho, assim. Mas às vezes não é suficiente, dependendo realmente do grau de ressecamento. E daí eu tenho mais uma outra pergunta que foi feita por uma paciente agora, que eu vou responder aqui, que ela falou que talvez ela fosse entrar, não sei se ela tá ali, mas ela vai entrar depois, qualquer coisa. Que é sobre um procedimento chamado Radiesse. Então esse não é o assunto de hoje, mas eu vou falar um pouquinho dele, porque que foi um procedimento que essa paciente já fez e a gente combinou de fazer uma outra sessão. Mas assim, o Radiesse, o que ele é? O Radiesse, ele é hidroxiapatita de cálcio, então ele não é ácido hialurônico, que é o que tem no preenchimento, e ele pode ser usado como forma de preenchedor, e a gente tem usado bastante ele como bioestimulador de colágeno. Eu acho que os bioestimuladores de colágeno são os procedimentos do momento, digamos assim, que na verdade assim, qual que é a diferença básica entre ele e um preenchedor? O bioestimulador de colágeno, quando a gente injeta ele na pele, ele também é injetado por dentro, assim. Quando a gente injeta ele na pele, o objetivo dele não é ele ficar ali. O objetivo dele é causar uma reação
que vai estimular a produção de colágeno novo. Vai colocar os fibroblastos, são as células que produzem o colágeno, que estão lá descansando ali para... a Luana falou que ela já tem esses dois que eu recomendei e ela acha que eles são bem levinhos mesmo. Então eles são levinhos sim, mas às vezes dependendo do grau de ressecamento a gente precisa colocar outros, tá? Mas eu acho que eles são bem interessantes esses dois. E daí que eu tava falando do bioestimulador de colágeno, porque a gente coloca o material ali e o objetivo não é ficar ali, mas ele fazer o teu fibroblasto trabalhar e produzir colágeno novo. Então, então a gente, na área onde a gente aplica, eu tô fazendo aqui porque classicamente a área onde a gente aplica é aqui, tá? Ele vai estimular a produção de colágeno novo. E a pergunta da paciente era o seguinte: se eu fizer o bioestimulador de colágeno, Radiesse, colágeno, aqui ó, colágeno você quer? É a pergunta. Se eu fizer o bioestimulador de colágeno, ele vai melhorar o meu bigode chinês? Essa é uma questão interessante. Ele pode melhorar o bigode chinês, mas não vai melhorar em todos os pacientes. Porque assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto pra vocês, que é do folder mesmo deles. Acho que dá pra ver, né, gente? Vocês estão vendo? E daí o seguinte, olha só. O que acontece com o Radiesse? Ele melhora, olha só como ele melhora a qualidade da pele como um todo, tá? Melhorou a qualidade da pele. Isso aqui não é só uma sessão, tá? Isso aqui é mais do que uma sessão. Ele melhora a qualidade da pele como um todo aqui. Mas, tá vendo que ela tem o bigode chinês aqui? E aqui ele continua? A mesma coisa que ela tem aqui, melhorou, mas ele continua aqui. Por que ele melhorou nesses dois casos? Porque ele melhorou a qualidade da pele. Então, quando a pele tá muito molinha, tá flácida, ela cai pra cá. Como a gente melhorou o colágeno, a pele ficou mais durinha mesmo. Então, ele puxou um pouquinho pra cá. Só porque o bigode chinês, ele não é causado só por uma alteração da pele. Ele é causado por uma alteração óssea, de gordura, várias outras coisas. Então, se o paciente chegar aqui pra mim e ele tem flacidez associada, eu vou dizer, olha, a gente precisa fazer bioestimulador de colágeno, outra forma, ou alguns outros procedimentos que a gente faz para estimular colágeno. Mas ele vai falar, não, mas o que me incomoda realmente é isso aqui. Então, o interessante seria a gente combinar as duas coisas, preencher essa região aqui e melhorar o resto do rosto, o resto da qualidade da pele. Então, melhora sim, mas depende o que realmente, qual é o componente principal do bigode chinês. Se é uma perda óssea, se é a flacidez, então com certeza ele vai ter alguma melhora, porque a flacidez ela está envolvida em algum nível, digamos nisso. Quando a gente melhora a flacidez, a gente puxa então a pelezinha um pouco mais para cima, então a gente tem essa melhora. Mas se a gente tem alguns outros problemas, daí a gente precisa focar exatamente no qual é o componente ali do bigode chinês que tá fazendo maior diferença. Ou fazer as duas coisas juntas, que é o melhor. As fotos clássicas antes e depois do Radiesse, por exemplo, dos bioestimuladores de colágeno, que não é só Radiesse, é puxando a pele. Então que ela vem tanto, e daí depois quando tu faz o bioestimulador de colágeno, ela vem menos, tá? E eu vou dizer que eu já fiz 2 vezes e realmente ela vem menos. Até eu tô achando que ela tá vindo bastante agora. Mas faz tempo que eu não faço, mas vou fazer de novo esse ano. E uma das coisas que é interessante, que às vezes a pessoa não sentiu ainda, né, digamos assim, ou não parou para olhar ainda, quando a pele tá flácida, quando tu passa o hidratante, a passar o protetor solar, que ela tá dobrando mais, assim, fazendo mais dobras do que ela fazia antes, né, então é uma coisa que tu vai sentindo aos poucos. Outra coisa que a gente usa para ver o grau de flacidez da pele é quando sorri, e daí fica muitas linhazinhas aqui. Isso quer dizer que a tua pele realmente está ficando mais flácida. Então talvez seja interessante a gente pensar em melhorar a qualidade da tua pele com o procedimento. Então mesmo que a gente melhore bastante coisa com coisa de passar, quando a gente tem uma perda de colágeno importante, realmente a gente precisa fazer procedimento junto. Deixa eu ver aqui que tem mais alguma pergunta aqui. O método de pressurização dos lábios tem efeito tão bom quanto feito com agulha. Qual que é o método de pressurização dos lábios? Eu tenho dúvidas, na verdade. Gabi, se tu puder escrever ali melhor, descrever, aí eu respondo pra ti. Vamos ver. Que mais?
A Morgana perguntou, falou que ela tem cabelo oleoso e costuma lavar todos os dias pela manhã. Com os cuidados da pandemia, sinto a necessidade de lavar e retornar ao trabalho também à noite. Pode? Pode, mas assim, o que eu vou te dizer? Talvez seja melhor deixar pra lavar só de noite, enfim, não lavar de manhã e de noite. Se tu achou que o cabelo tá oleoso de manhã, tu passa shampoo seco, por exemplo, sabe? Porque eu acho que lavar 2 vezes por dia acaba sendo muito pro teu fio. Não tanto pro teu couro cabeludo, sabe? Mas pro fio, às vezes, ele não é tão interessante tu lavar com tanta frequência o cabelo. E então acho que tipo, o shampoo seco é uma coisa bem interessante pra gente usar. Eu acho que era isso que eu tinha de pergunta ali pra você, que vocês tinham feito pra mim. Se faltou alguma coisa que eu não respondi, por favor, me mande um direct ali ou coloca ali no feed, que daí eu vou responder tudo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido as dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar de novo. E agora, tipo, até depois que eu desligar aqui, eu vou terminar de gravar um vídeo que eu tava falando sobre isso ali, que são as alterações. Será que, Gabi, esse é o que tá falando das alterações? Calma. Vou me organizar. Que eu tava falando das alterações que acontecem com a pele ao longo dos anos e por que realmente a gente precisa, às vezes, lançar mão de procedimento, mesmo que tu queira se manter natural, a gente às vezes precisa lançar mão de procedimentos para ter uma melhora maior ou para a gente conseguir repor o que foi perdido com os anos, tá? Então, vou fazer uma série de vídeos sobre isso. Vamos à pergunta da Gabi. Então, qual que é o método? Será que é tipo de puxar mesmo, digamos assim? De colocar... Que às vezes eles colocam umas coisas que sugam ali e daí depois que tu tira, tu fica com o lábio maior. Será que é isso? Porque na verdade, assim, eu vi já alguns vídeos, enfim, disso, das pessoas puxando ali e ficando com o lábio maior. Então, o que acontece? Se for isso, né? O vácuo que tu coloca ali, ele vai puxar todo o sangue ali para essa região. O sangue, ele tem volume e ele fica nos vasos, os vasos aumentam de tamanho porque tá passando mais sangue por ali, porque tá puxando ali. Eu posso falar sobre estria também, posso falar. O que tu quer saber sobre estria, Ivana? Olha só, e daí assim, o que acontece? Puxa os vasos, o sangue puxa ali por um vácuo mesmo, põe ali e coloca. Olha, eu não sei o que é intradermoterapia pressurizada. Não sei mesmo, eu vou pesquisar. Porque assim, ó, o que acontece? Quando a gente preenche, a gente tá preenchendo tipo lábio, e geralmente no lábio a gente só usa ácido hialurônico, não usa nada das coisas que eu tava falando de hidroxiapatita de cálcio, a gente tá trocando um volume, tipo, tá colocando um volume ali, vou dizer, tipo, eu falo às vezes pro paciente que é como se fosse uma gelatina. Então a gente vai desenhar onde a gente quer e colocar no lábio aqui ou em volta, né? Então daí dá pra gente fazer isso. Mas aí eu não sei exatamente da intraderma, eu vou dar uma pesquisada, qualquer coisa eu falo na live da semana que vem, tá? Sobre as estrias dá pra clarear com creme? Depende, tem cremes que melhoram as estrias, tá? Eu vou dizer na verdade assim, ó, o ácido retinóico é o único creme que tem evidência científica de que melhora a estria, ponto, na verdade. Nenhum outro tem as mesmas evidências que o ácido retinóico. Tratamento com ácido retinóico em casa, tá? Para as estrias. Tem que... vou dar uma olhada, Gabi. Em casa, para as estrias, ele tem que ser um tratamento longo, tá? Pelo menos 4 meses, 6 meses. E a gente consegue, sim, alguma melhora. Quando a gente tá falando de tratamento de estria, tudo que a gente tá falando é de estímulo de colágeno novo. Ai, minha mãe entrou! E eu já tô acabando. Quando a gente tá falando de tratamento de estrias, na verdade, a gente tá falando sempre de estímulo de colágeno novo. A gente pode pensar nas estrias como se fosse tratamento de cicatriz ou como se fosse tratamento de rejuvenescimento. Então a gente vai causar uma agressão para estimular a produção de colágeno novo, que pode ser tipo microagulhamento, laser, peeling, enfim, e também ácido em casa. Então quando a gente está fazendo tratamento específico para estria em casa, geralmente a gente quer algum grau de irritação ali no local, que fique um pouquinho vermelho, que descame um pouquinho. Então é uma área que tu precisa cuidar bastante do sol, tá? Então dá pra melhorar alguma coisa dependendo do grau, tá? Mas ele é um tratamento que tem um potencial irritativo considerável, então eu acho que ele não é tão legal para tu fazer sem acompanhamento dermatológico, tá? Porque ele pode levar a alergias mais sérias, pode levar até a queimaduras químicas ali.
e tem que ter paciência, mas dá pra melhorar alguma coisa com ele. Mas geralmente tratamento pra estria não é fácil, então a gente costuma fazer combinado, entendeu? Então tu faz coisa em casa, a gente faz procedimento junto, e vai indo até a gente chegar no resultado que a pessoa não se incomode mais, certo? Então acho que é isso, as perguntas que eu tinha para responder eram essas, então vocês me aguardem na semana que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Se tem algum paciente meu que tá vendo esse vídeo, eu acho que uma coisa que eu quero colocar aqui é para deixar à disposição, se vocês quiserem. Eu posso, se ficou alguma dúvida em relação à prescrição, enfim, vocês podem perguntar, usa um antes do outro, tem que esperar algum tempo para aplicar algum produto, eu também posso falar para vocês por aqui. E é isso. Tchau, beijo para todos. Vou estar por aqui toda quarta-feira, às 19h16. Vai estar escrito ali no feed, mas eu vou entrar sempre, conversar sempre a falar às 19h16. E qualquer dúvida vocês me mandem. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, enfim, me falem. Tchau, beijo a todos.